Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 16 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos continuar meditando o primeiro livro do profeta Samuel, hoje no capítulo 4, versículos de 1 a 11. Vamos buscar a Arca da Aliança para que nos salve. Foram derrotados. A arca foi presa. A Arca da Aliança era para o povo eleito a presença visível de Deus no meio do seu povo. Com esse Deus, o povo eleito vencia as guerras, e os inimigos sabiam disso. O povo, porém, com o tempo, deixou Deus de lado, até esqueceu da arca. Só se lembrou porque as coisas iam mal na guerra. De repente, esse povo, cujo coração está longe de Deus, manda buscar a arca, como se fosse um amuleto mágico, esperando com isso ganhar o combate. O povo se serve de Deus mais do que servir a Deus, e a derrota é terrível. Até o grande sinal da arca é capturado pelos inimigos e se perde. Do livro do profeta Samuel. Naqueles dias, os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus, acampando perto de Eben-Ezer, enquanto os filisteus, de sua parte, avançaram até Afec e puseram-se em linha de combate diante de Israel. Travada a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus e morreram naquele combate em campo aberto cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: Por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a Arca da Aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos salve das mãos dos inimigos. Então o povo mandou trazer de Silo a Arca da Aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se senta sobre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca. Quando a Arca da Aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel rompeu num grande clamor, que ressoou por toda a terra. Os filisteus, ouvindo isso, diziam: Que gritaria é esta tão grande no campo dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Os filisteus tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. E lamentavam-se: Ai de nós, porque os hebreus não estavam com esta alegria nem ontem nem anteontem. Ai de nós! Quem nos salvará da mão desses deuses tão poderosos? Foram eles que afligiram o Egito com toda espécie de praga no deserto. Mas coragem, filisteus, portai-vos como homens, para que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles o foram de vós. Sede homens e combatei. Então os filisteus lançaram-se à luta, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. O massacre foi grande do lado de Israel, tombaram 30.000 homens. A arca foi capturada e morreram os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje quisemos focar a nossa lupa sobre este misterioso e desconhecido trecho. O povo de Israel está vivendo um tempo de afastamento de Deus, de traição de Deus. Por isso os filisteus se apresentam fortes e vencem Israel, o derrotam. Estes filisteus e todos os inimigos de Israel são aqueles que impedem a posse da terra prometida e são o símbolo dos nossos problemas, das dificuldades da nossa vida.
A arca está em Silo, lugar onde era guardada antes de ser levada à cidade de Jerusalém. O povo se lembra da arca somente quando se encontra no apuro, quando está afundando e os inimigos estão para despedaçá-lo. Se bem refletirmos, isso acontece a nós também, que nos lembramos de Deus somente quando os problemas destroçam a nossa vida. Eterna é a tentação de procurar Deus somente quando as coisas apertam. Na verdade, o coração dos israelitas está longe de Deus. É por isso mesmo que Deus permite que os filisteus derrotem o povo eleito, como acontecia no tempo dos juízes. Quando Israel está em plena comunhão com Deus, então os muros caem até sozinhos, como aconteceu em Jericó. Mas quando Israel se afasta de Deus, então nem a arca do Senhor serve. Como sabemos, a arca continha o que de mais sagrado os israelitas tinham: as tábuas da lei, um pote com maná do deserto e a vara de Arão, símbolo da aliança com Deus. Sobre a tampa dourada da arca da aliança, Deus costumava aparecer em sua glória, no meio de 2 anjos, 2 querubins. A arca era o estrado de Deus onde se apoiavam os pés de Deus. O templo valia pela arca da aliança que continha. Agora pense um pouco em quanto grande era o desleixo naquele tempo. Se lembraram da arca. Pois bem, se lembraram, significa que antes haviam esquecida, largada no meio do mato no interior. O mundo ia em frente, mas a arca de Deus ficava para trás, esquecida, exatamente como acontece hoje. Mas não dura muito uma vida sem Deus, e os inimigos caem em cima e abatem o povo de Deus que vive sem Deus e não tem mais nenhuma proteção. Quando o povo acorda, é tarde demais. Seu coração está muito longe de Deus. Não consegue voltar a Deus de coração e o trata como um amuleto, como um objeto que dá sorte. A fé se torna superstição. Deus tem que fazer um milagre para me livrar do meu problema. Mas isso não é fé, isso é magia. Deus não é meu pai querido, mas um gênio da lâmpada de Aladim, como costumamos falar. Se não tiver fé, o coração unido a Deus, até os símbolos mais sagrados da nossa fé, não passam de um feitiço, que nesse caso é capturado pelo inimigo. Israel perde tudo o que de mais sagrado ele tinha. Nesse tempo de luta com os filisteus, a corrupção era grande, e o símbolo desta corrupção eram os filhos de Eli, que são chamados de maus e vagabundos, segundo as melhores traduções. Imagine se os que deveriam se encontrar mais perto de Deus porque eram sacerdotes, se estes estão a um nível tão baixo de afastamento de Deus, o que será dos outros do povo? O povo, nestes anos, é um povo sem Deus, ou pior, um povo que trai a Deus, e o usa, o instrumentaliza. É o grande problema de quem vive no pecado: se servir de Deus ao invés de servir a Deus. Usar Deus pelos nossos baixos interesses. Usar Deus quando preciso de uma graça, tratá-lo como que um supermercado de graças e milagres e depois abandoná-lo. Porque se ele entra muito na minha vida, a estraga com suas exigências. O coração do povo está longe de Deus. E a primeira coisa que pensa não é voltemos ao Senhor, vamos nos arrepender, mas vamos buscar a arca para que esteja no meio de nós e nos salve.
isso piora a situação. Não basta estar longe de Deus. Agora o povo quer até usar Deus, como se fosse um feitiço, uma coisa mágica, para fazer o que eu preciso. Repetimos, é a eterna tentação de se servir de Deus, ao invés de servir a Deus. Mas este não é Deus. Deus é o nosso Pai e nós somos seus filhos. Deus não é um mágico a pagamento. Essa é a terrível diferença entre religião e magia. A religião é um se religar, se unir de novo a Deus, se entregar a Deus. Pelo contrário, a magia é um comprar a Deus, ou tentar comprar a Deus, comprar o sobrenatural, comprar o oculto, como se faz no centro espírita, onde você deve pagar para fazer um trabalho, como dizem. Somos nós que devemos seguir a Deus, e não Ele a nós. Mas vamos agora voltar ao episódio de hoje. O povo de Israel trata a arca como se fosse um amuleto, um feitiço. Não tem fé em Deus, mas quer usar a arca como se fosse um tanque de guerra. Essa atitude está perto do que fala o segundo mandamento: não falar o nome de Deus em vão. E a consequência vem: a arca é capturada pelos inimigos. O povo está totalmente perdido. Trazendo isso para os nossos dias, pense um pouco se nós também não caímos no mesmo problema. Quantas pessoas têm o terço no pescoço e andam vestidos de uma maneira indecente? Quantas pessoas usam o crucifixo, mas a sua vida está longe de Deus? Quantos têm Deus ou Nossa Senhora tatuado no corpo, mas o seu coração está entregue às drogas, à bebida? Que significado tem estes sinais religiosos se eu não sou religioso? Se torna um sacrilégio, uma atitude pior do que aqueles que nada usam. Hoje é o dia para nos perguntar: como vai a minha coerência de vida? Eu obedeço a Deus todos os dias? Vivo o propósito que a palavra me pede? Ou eu trato a igreja como um supermercado de graças? O meu relacionamento com Deus consiste em pedir ou em obedecer às suas leis, fazer a sua vontade? Se antes não houver essa escolha clara de responder ao amor de Deus, fazer a vontade de Deus, não há pedido que funcione. Perderemos a batalha e perderemos até aquele pouco que tínhamos. Vamos refletir hoje. Como é a minha oração? Eu busco a intimidade com Deus ou sou interesseiro e somente sei pedir? O que eu sou capaz de oferecer a Deus? Eu levo a sério a lei de Deus? Depois desta meditação, vamos ler de novo o trecho que hoje Deus nos doa. Naqueles dias, os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus, acampando perto de Eben-Ezer, enquanto os filisteus, de sua parte, avançaram até Afec e puseram-se em linha de combate diante de Israel. Travada a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus e morreram naquele combate em campo aberto cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: Por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus?
vamos a Silo buscar a Arca da Aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos salve das mãos dos inimigos. Então o povo mandou trazer de Silo a Arca da Aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se senta sobre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca. Quando a Arca da Aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel rompeu num grande clamor, que ressoou por toda a terra. Os filisteus, ouvindo isso, diziam: que gritaria é esta tão grande no campo dos hebreus? E souberam que a Arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Os filisteus tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. E lamentavam-se: ai de nós, porque os hebreus não estavam com esta alegria nem ontem nem anteontem. Ai de nós, quem nos salvará da mão desses deuses tão poderosos? Foram eles que afligiram o Egito com toda espécie de praga no deserto. Mas coragem, filisteus, portai-vos como homens, para que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles o foram de vós. Sede homens e combatei. Então os filisteus lançaram-se à luta, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. O massacre foi grande do lado de Israel, tombaram 30.000 homens. A arca foi capturada e morreram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem e falam ao nosso coração. Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito, que nos ajude a nos religar a Deus, servir a Deus, e não instrumentalizando. Um propósito que nos ajude
a ser de Deus, pertencer a Ele de todo o coração. Viva abraçado a Deus. Paz e alegria a todos. Servir a Deus e não se servir de Deus. Paz e alegria a todos. E não esqueça o vídeo do fechamento do diário à noite. Paz e alegria a todos. Às vezes sou outro, algo me atraca, sei que a carne é fraca, quando bem quero fazer, sinto mal me corromper, intruso de mim, eu mesmo e o ruim, dentro em meu às vezes sou outro, algo me atraca, sei que a carne é fraca, quando bem quero fazer, sinto mal me corromper, intruso de mim, eu mesmo e o ruim, nesta Pai amado, vem me ajudar, vem me Dentro em meu corpo, às vezes sou outro, algo me atraca, sei que a carne é fraca, quando bem quero fazer, sinto mal me corromper, intruso de mim, eu mesmo e o nesta hora, até o sangue, eu desejo resistir, Pai amado, vem me ajudar, vem me curar.